It's going to try to hug the head. We're going to have the exact same position, inside control, and the arm blocking for the head not to be smashed under over here. The person on top is going to try now to hug my head with whichever arm, maybe both, or maybe choose one of them. Once he's doing that, I will basically slide my way down. Tá? Então eu vou escapulir conforme ele põe a pressão. Vai lá, tenta abraçar. Ó. Não tenho pressa nem desespero aqui. Ó. Quanto mais força ele botar, mais o peso dele vai para frente. Olha meu braço aqui. Ó. Primeiro faz para cima, agora eu domino o quadril. A cabeça, eu não estou desesperado querendo tirar minha cabeça. Tranquilidade. E agora eu vou escapulindo aqui. Ó. Escapulir, encolho do cotovelo para subir. Já estou fora. Nesse ponto não tem mais volta para ele. Mantenho o domínio do quadril e subo para exatamente a posição que a gente estava antes. Então, mais uma vez. Muito bom.